vou na municipal e junto com esses jovens num retiro. Bom, eu quero inicialmente agradecer a bonita mensagem do pastor Ervino, e eu gostaria também de lembrar que os primeiros 3 encontros basicamente foram com descendentes do Augusto e da Justina, mas eu sei que nesse encontro de hoje tem mais gente já de outros troncos também que vieram da Europa, então até gostaria que me procurassem depois e dessem os nomes para que a gente possa citar e também fazer as devidas homenagens, mas que eles se sintam também incluídos. Eu sei que tem pessoal da igrejinha e tem mais gente. Me procurem e depois identificam, que a gente não tem os nomes ainda exatos desse pessoal, né? Bom, dando continuidade agora, eu queria chamar o seu José Roberto Grupka, que vai fazer uma apresentação dos dados históricos que ele pesquisou. Ele teve um probleminha aí, não conseguiu a tela que ele queria, mas ele vai tentar apresentar alguma coisa de qualquer forma. Então, com vocês, o José Roberto. Na Europa. Né? Então, a gente agora já sabe de onde que eles vieram. Né? E isso, no decorrer dessa apresentação, eu vou passar para vocês. Bom, vamos começar então com o brasão da família. Né? O brasão, na Europa, ele era usado para identificar um determinado ramo familiar. E na Alemanha, em especial, era uma distinção, né? Ela pode ser para um feito civil ou um título de nobreza. Em princípio, o brasão da família Zimpel, seguindo pela sistemática alemã, ele parece ser um brasão concedido a uma família nobre. Tá? Por que eu digo isso? Essa parte de cima, esse elmo no brasão, somente poderiam usar pessoas de descendência nobre, certo? E quem não fosse descendência nobre, poderia enfeitar o seu brasão com uma águia. Mas revirando, buscando mais, o brasão, na verdade, é somente essa parte aqui. É isso aqui que é o brasão. O resto é enfeites, tá? Então, eu não posso afirmar nesse momento que esse brasão foi concedido a título de nobreza, apesar de estar esse elmo em cima. Porque essa parte lateral e essa de cima, ela foi enfeitada por uma empresa que trabalha com isso. É uma empresa americana que vende brasões de família, né? Então, essa parte lateral, como a de cima, foi colocada para essa empresa. Então, num primeiro momento, nós fomos levados a crer que seria um brasão de nobreza, tá? Só que não temos como confirmar neste momento aí, tá? Nós conseguimos também descobrir da onde se originou o nome Zimpel. Inclusive está exposto lá no fundo um quadro com os dizeres em inglês, né? E a gente traduziu. Como é que funciona a formação de um nome? Na Alemanha é muito comum se colocar apelidos como sendo o nome de família, né? Todos os nomes em alemão, de origem alemã, são originados em um apelido, certo? Schumacher, sapateiro, né? Então nós temos aí os corredores da Fórmula 1, são sobrenome deles, quer dizer, sapateiro, Miller, engenheiro. Então, poderia derivar de um defeito físico, né? Por exemplo, uma pessoa era manca. Os filhos descendentes teriam essa alcunha, né? O João Manco, o Pedro Manco. Essa é a formação que existe na Alemanha. Bom, essa empresa que fornece esse estudo, ela colocou o seguinte, que Zimpel é uma palavra que existe num alemão antigo. O alemão que se fala hoje não tem essa palavra.
E no alemão antigo, conforme as pesquisas deles, tá? Zimpel significaria alguém que se comporta de forma afetada ou com ares de santarrão, tá? Então seria uma pessoa orgulhosa. E essa pessoa acabou gerando esse nome para a família. Ou ainda, tá? Pode ser a junção da palavra alemã Sinn, que significa jornada, e bold, que significa audacioso. Então, jornada audaciosa, poderia ser isso também. São as duas colocações. E uma terceira existe na Silésia. A Silésia é um estado da Polônia hoje, uma cidade chamada Zimpel. Infelizmente eu não localizei no mapa, tá? Talvez seja uma cidade muito pequena e não consta em mapa nenhum. É uma cidade chamada Zimpel. Então Zimpel poderia também significar alguém que veio de Zimpel, né? Filho de Zimpel, ou seja, filho da cidade de Zimpel, e teria originado o nome. Algumas variantes do nome pode ser também Simpel, com P, com S, né? Simpele, Simpel ou Zimpelman. Bom, de acordo com os dados que eu encontrei disponíveis no banco de dados dos Mormons, até 1000, o Zimpel mais antigo registrado. Eu digo registrado, é documentado, né? Não adianta nós aqui começar a chutar. Posso dizer para vocês que encontrei um Zimpel em 1200. Não, tem que ser documentado, né? Então existe um registro de nascimento na Prússia de uma pessoa chamada Maria Elisabetta Zimpel, no ano de 1716. Esse é o mais antigo registro que eu encontrei até o momento. Anteriores aos nomes Zimpel, aparecem muitos Zimpelman. Os Zimpelman são anteriores, tem de 1600 até 1580 encontrei um Zimpelman. Então pode ser provável que este Zimpel venha do Zimpelman, tá? Não é comprovado também, né? É uma suposição minha, baseada em informações que eu tenho na mão. Vocês podem me interromper para fazer perguntas, tá? Já moro. A maioria da ocorrência, vocês me desculpem o tamanho da tela, se alguém quiser chegar mais perto, né? Nós ia trazer um telão, mas infelizmente a pessoa que locou não nos entregou a tempo. Então, estou forçando. Se vocês quiserem chegar mais perto, podem chegar, sintam-se à vontade. Bom, eu tenho um mapa aqui da Alemanha, incluindo a Prússia, né? Os registros, essa gente foi parar aí. Como é que esses Zimpel foram parar na Prússia? Afinal de contas, nós nos consideramos germânicos, né? E a Prússia toda ela hoje pertence à Polônia. Existe uma hipótese que é a seguinte: no século XIII houve um deslocamento muito grande, uma imigração de alemães para Posen, certo? No século XIII, que corresponde a 1200 alguma coisa. Então, pode ter havido esse deslocamento para cá. Isso é uma suposição também, não existe comprovação, né? Porque é muito tempo para se voltar. Então, comprovadamente houve esse deslocamento maciço, ou seja, os alemães foram povoar essa área. E pode ser que nesse deslocamento os Zimpel tenham vindo da Alemanha para cá. Tá? Perguntas? Bom, eu tenho aqui um mapa, então. Infelizmente, isso aqui no projetor, parecia é maior. Nós vamos ter que nos esforçar um pouco.
Eu vou estar à disposição depois para vocês, quem quiser vir ver de perto, não tem problema, tá? Em Gutral, que já fica na Silésia, e na cidade de Lissa, que também fica em Posen. Existe um Zímpio muito famoso, chamado Miguel Zímpio. Achamos o registro dele em Cholanque, que é uma cidade aqui. Tá? Então, são registros de pessoas da família Zímpio. Mas vocês vão me perguntar agora, e onde é que está o João Zímpio? E a Vilhelmina Zímpio? Onde é que eles se encontraram? Eu consegui o registro de casamento do que seria o nosso tataravô, né? João Zímpio, com Wilhelmine Krieger, na cidade de Groslupps, que fica próximo à cidade de Kreuz, né? Desculpe que eu não tenho facilidade em cidades. Então, nesse canto aqui, ó, próximo a Brandenburg, aqui foram encontrados, então, o registro de casamento da Wilhelmine com o João, tudo comprovado. Inclusive, também localizei na igreja dessa cidade o registro de nascimento dos filhos do João, da Wilhelmine, aonde se inclui o Augusto, que vem a ser o nosso trisavô, ou bisavô, ou avô de nós aqui, né? Que foi o que veio para o Brasil, que veio para Juiz. Tudo isso eu tenho comprovado através de documentos fornecidos pela Igreja Mórmon, que eu tenho junto aqui, se alguém quiser. Tem os dados, tá? Não vou ler agora o nome dos irmãos, do Carlos, vocês acham interessante? Como é que estava a situação na Prússia e na Alemanha nessa época? A Prússia estava invadida pela França, pelo exército de Napoleão. Então a situação dos camponeses não era muito boa, né? Guerra não é uma situação boa. Há muita destruição, o que acontece? Quem é que paga o pato? O trabalhador, o pobre camponês. Pagava o pato de que forma? O governo precisava arrecadar mais. Tirava de quem? Camponês. Se vivia um regime feudal. O que é o regime feudal? É uma pessoa que manda na propriedade e os outros são vassalos ou servos, né? O sistema feudal alemão dessa época, ele dava o título de propriedade da terra para o trabalhador. Só que, dava o direito hereditário à terra. Só não concedia o título de propriedade. Ou seja, eu herdava do meu pai um pedaço de terra, mas essa terra não era minha, era do senhor feudal. Então eu trabalhava nessa terra, tirava para mim comer e o que sobrava eu entregava para o senhor feudal. Uma situaçãozinha não muito boa, né? E nós vamos ver no decorrer dessa narração que os nossos antepassados foram realmente grandes heróis, né? Agora nós vamos ver ampliado, então, para desses monges, né? Ele ofereceu 3.000 cascos, ou seja, 3.000 cavalos, né? Em troca dessa área. No decorrer de 500 anos, esse lago foi sendo assoreado pela natureza, ou seja, foi perdendo a profundidade. E, a partir de 1700, colonos começaram a usar as margens do lago para produzir, né? Para plantar. Certo? Perguntas? Da Prússia conseguiu expulsar o exército de Napoleão, né? Então se libertou. Mas a situação estava muito conturbada no momento, né? O que acontece então? Aumentou impostos,
aquele tempo que os franceses ficaram na Prússia, houve um sistema de vacinação em massa dos alemães. Com isso, reduziu a mortalidade infantil. Reduzindo a mortalidade infantil, aumenta a população. A Polônia, na primeira tentativa de reunificação do Estado alemão. Então, o Augusto seria alistado nesse exército. Então, nesse momento, o João, com seus filhos, sai de Groslutz e vai em direção a nordeste, né? Eles vão parar não tenho como voltar o mapa, mas eles vêm para o que se chama de Prússia do Oeste, né? Ficam algum tempo e depois se deslocam para o sul em direção à Volínia, que hoje pertence à Ucrânia. Por que eles foram para este lugar? Houve, já na época, pessoas de origem alemã. Eles ganhavam terras, que eram terras coletivas, onde todo mundo trabalhava numa espécie de cooperativa, tinham liberdade de culto, escolas com professor em língua alemã, jornais em língua alemã, e tinham liberdade de culto, não precisaram esconder a sua religião e poderiam livremente falar o alemão. Esse tipo de colonização não deu muito certo. Anos mais tarde, já pegando o João, houve uma nova onda aí sobre quando estava governando a Rússia, Catarina I, se me fala a memória, que facilitou. Não, ainda não, né? Ainda tem mais privação pela frente. Assume a Rússia o czar Alexandre I, xará do meu amigo, e depois Alexandre II, que forçados pelo povo russo começaram a cortar privilégios dessa gente, ou seja, proibiram falar o alemão, fecharam escolas, né? Por quê? Porque os russos começaram a ficar com medo de que os alemães se reorganizassem e ocupassem aquela área, anexando ela à Alemanha. Então a coisa começou a ficar preta novamente. E o João está de novo no turbilhão. O Augusto está no meio do turbilhão, né? Até agora não tiveram facilidade nenhuma nessa vida. O que eles fazem? Descobrem a América. Não é que eles olharam no mapa e falaram, vamos para a América. Não, eles foram cooptados por uma empresa de imigração. O governo brasileiro, nessa época, resolveu ocupar seu espaço territorial. O que ele faz? Contrata empresas americanas que vão até a Europa tentar convencer pessoas a virem para o Brasil. A maioria não decidiu por livre e espontânea vontade, foram oferecidas. O governo brasileiro oferecia algumas vantagens que a gente vai ver que não foram totalmente cumpridas, né? E numa dessas, então, a família Zimpel, que estava na Volínia, resolve migrar para o Brasil. Então eles saem da Volínia, que hoje está na Ucrânia, e voltam para a Alemanha, para a cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, que é a capital da Alemanha, onde ficam alguns dias até serem embarcados para o Brasil. Infelizmente, não estamos conseguindo identificar o navio. Um documento, onde o Zimpel se registra na Polícia Federal em 1930, ele cita o navio Germano, só que esse navio não existe. O que existe é o navio Germania 1, Germania 2 e Germania 3,
que o Schaeffer vai concordar comigo, que me ajudou nessa pesquisa. Existe um comentário de que alguém teria a passagem do navio, uma informação não confirmada, tá? Não existe. E por quê? Porque como eles não viajavam de primeira classe, eles não tinham o bilhete, né? O governo brasileiro comprava um número X de vagas em alguma embarcação, jogava esses imigrantes no porão sem condição nenhuma, aí eles vinham passando fome, passando necessidade, morrendo pelo caminho e sendo enterrados no mar. Então eles faziam parte de uma lista. Infelizmente, o Arquivo Nacional já tem cadastrado até o ano de 1845 a relação de todos os navios que entraram no rio. A partir disso não existe, então é uma pesquisa que ainda vai demorar um certo tempo. Saíram de Hamburgo, levaram 32 dias no oceano até chegarem à cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foram desembarcados e ficaram hospedados na hospedaria dos imigrantes da Ilha das Flores. Possuímos o registro da entrada deles lá. Nessa hospedaria, o que acontece? Eles recebiam vacinação e daí eram devidamente registrados e depois encaminhados ao seu lugar de destino. Parece o paraíso? Ainda não é. Quando ocorria de baixar uma epidemia nessas hospedarias, o que acontecia? Os imigrantes eram carregados em algum trem e eram enviados à Barra do Piraí, que é uma cidade do Rio, a fim de serem curados. Aí acontecia o que os historiadores chamam de imigração à la diable, ou seja, uma bagunça total. Imagina uma situação em que um pai de família adoece, de uma família de imigrantes, né? Ele é levado para a Barra do Piraí. Quando ele volta para essa hospedaria, seus familiares já não estão mais lá, porque foram mandados para o Rio Grande do Sul, para o norte, então ficou ele sozinho lá. As bagagens dessa gente eram trocadas, era uma verdadeira bagunça. Muitos ficavam sem roupa, sem pertences, sem documento. Então era uma coisa complicada a imigração, inclusive no Brasil. E por isso passaram também os ímpios, certo? Bom, mas ainda continuam vivos, né? Sofreram, estão sofrendo e continuam vivos. Após feitos os trâmites, no Rio de Janeiro, se deslocam para Porto Alegre, num navio costeiro, do qual a gente não sabe o nome, né? Aí não tem essa informação. Chegaram ao porto de Porto Alegre e ficaram hospedados na hospedaria Charqueadas. Me parece que a data que eu tenho é 19 de outubro de 1890. Não sei se fecha, o Schaeffer pode me ajudar nisso. Não tem essa informação. Eles iriam receber terra, até 1845, o governo brasileiro doava terras para os imigrantes. A partir desse período, começou a vender. Não era mais dado, era vendido, né? Quem não podia pagar à vista ia pagar com trabalho e com o fruto das lavouras, né? Existe uma versão, chegando a Porto Alegre, eles seriam transferidos para Caxias do Sul. Para mim não está bem claro essa situação. Me parece que é meio
por conta, o Zimpel e mais um grupo de imigrantes, contrariando o governo brasileiro, seguiram para Silveira Martins e não para Caxias. Existe uma informação que eles teriam ido a Caxias e não gostaram da terra, mas me parece que não é o caminho correto. Me parece que eles, meio contrariando o governo, seguiram para Silveira Martins, que era uma colônia, né, onde eles poderiam adquirir terras. Por que não ficaram em Silveira Martins? Silveira Martins foi uma colônia que nasceu errada. Por que errada? A demarcação das terras, ela não ficou restrito à área de Silveira Martins, ela invadiu 3 municípios. A demarcação da terra extrapolou o limite do município de Silveira Martins. Com isso, ficou impossível de se administrar, porque envolvia 3, e se o foram, são 22 famílias que ficaram na cidade, na região da linha 8, linha 3, e mais 110 lotes no interior. Ou seja, eram 132 famílias. E o Carlos Zimpel, com o Tretter, eu tenho o nome deles, não lembro agora. Então foram 6, junto com esses outros imigrantes daquela região da Bolívia, que vieram junto se estabelecer. Nós temos os lotes comprados. Bom, eu tenho o registro dos lotes comprados pela família, né? Conforme livro de registro da Comissão de Terras e Colonização, o Carlos Zimpel comprou no mês de maio de 91 o lote número 64, numa área de 250 mil metros quadrados. Pagou por metro quadrado R$6. Na época a moeda era o réis, né? 1.000 réis. O valor da terra era 150 mil réis. Ele teve uma multa de 30%. O que é essa multa? A multa é um juro cobrado porque ele não pagou à vista. Então, ele teve um prazo para pagar e teve que pagar essa multa, né? O Carlos terminou de pagar a sua terra no dia 17 de 3 de 1900. Depois ele vendeu esse lote, comprou um outro, né? O Luiz Zimpel, junto com o Eduardo Zimpel, e o Carlos foram os primeiros a comprar terras aqui, né? Na região de Juiz. O Augusto, que seria este, veio um pouco mais tarde, em outubro de 91. Aqui existia uma outra dúvida, ele veio para Juiz. E também, pela foto, né, nos leva a concluir que ele realmente veio, pois, segundo consta, esse menino seria Reinaldo Zimpel, que seria um neto, filho do Carlos Zimpel, né? Então, pela época, eu acho que fica meio impossível você fazer uma visita para tirar uma foto. Não teriam paciência para isso, né? Levar 3 meses para ir a Silveira Martins tirar uma foto com o vovô. Não é concebível. Eu tenho o registro de compra da terra, de uma terra também, em janeiro, em abril de 91, aliás, tá? Comprada pelo Henrique Tretter, que vem a ser genro do Augusto. Casado. Existia somente uma improvisação, né? Que era coberta de palha de folhas de bananeira. Então ali eles ficavam. Num livro do padre Kubert, padre Anthony Kubert, que era um padre católico que fazia seu serviço anterior à colonização nessa região de Juiz, ele coloca assim, ó, que no primeiro
primeiro ano da colonização de Juí, os imigrantes morriam às moscas, ou seja, morriam em grande número. No primeiro ano da colonização, para uma população de 1.200